Oi, oi pessoal, como é que vocês estão? Cá estamos para mais uma aula referente à disciplina, de ética profissional, direcionado para os profissionais de enfermagem, certo? E na aula de hoje, é uma continuação no caso da aula passada, e nós iremos adentrar especificadamente nos artigos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, certo? Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes, sejam todos bem-vindos, Essa aula a gente vai dividir ela em 3 tópicos, como eu sempre venho falando ao decorrer das aulas, O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ele é dividido, em 3 partes para ficar mais fácil o entendimento e a visualização, para os profissionais entenderem de uma certa forma melhor e, consequentemente, os estudantes, certo? E a gente vai começar, como foi no caso direcionado e resumido na aula passada, do capítulo 1, que fala dos direitos, O que é direito? Direito é tudo aquilo que você adquire, Você tem direito a ir e vir, você tem direito a comer, beber água, a trabalhar, a estudar, pagar suas contas, tudo isso é direito seu. E principalmente se você fez o curso de técnico de enfermagem ou superior de enfermagem, você pode exercer, a profissão de enfermagem conforme diz todas as diretrizes, Então eu vou nessa primeira parte, da gente falando sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, eu vou estar explicando sobre a parte dos direitos, certo? Então, no artigo 1º, ele diz o seguinte, que exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, sendo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos, Então aqui de cara, nós já temos, digamos assim, aquele impacto, com o direito, aquilo que é seu, aquilo que é seu por direito, que foi adquirido, referente ao longo dos anos que se passaram pelos profissionais, pelos primeiros profissionais até os profissionais atuais do dia de hoje, Então fala que exercer a enfermagem com total liberdade, com segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos, ok? Então, no artigo 2º, diz que exercer as atividades em locais de trabalho livre de risco de danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Perfeito, Aqui fala ali um pouquinho da categoria de trabalho, e atividades referentes a esses trabalhos que devem ser exercidas em locais de trabalho livre de riscos de danos e violências, físicas e psicológicas também, à saúde do trabalhador, em respeito ao que é a dignidade da pessoa humana e a proteção dos direitos profissionais à categoria de enfermagem, certo? Bom, já no artigo 3, faz o seguinte, fala que você tem direito a apoiar e ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros de limite da legislação vigente. No artigo 4, fala que você tem direito a participar de prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. No artigo 5, ele diz o seguinte, que você tem direito a associar-se
exercer cargos e participar de organizações da categoria e órgãos de fiscalização do exercício profissional, atendidos os requisitos legais. Também, no capítulo 1 dos direitos, ali no artigo 6º, fala que você tem direito a aprimorar os seus conhecimentos técnicos e científicos, éticos, políticos, socioeducativos, históricos e culturais, que dão sustentação à prática profissional. E no artigo 7º diz que você tem também direito a ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Já no artigo 8 fala que requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a sua profissão. Então, é um direito seu você requerer, você ir até o Conselho Regional de Enfermagem, fazer um tipo de requerimento e contar o que foi que ocorreu, de forma fundamentada, obviamente, ali você utilizando as medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida a exercício profissional ou que atinge a sua profissão. Um exemplo que a gente encaixa perfeitamente nesse artigo é aquele velho exemplo de gravar você trabalhando, alguém que está ali tentando te caluniar, te difamar de uma certa forma, e você vai fazer isso referente ao Conselho Regional de Enfermagem para se respaldar e também para ter um amparo perante a categoria que você trabalha, que é onde rege o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Bom, aqui no artigo 9 diz o seguinte, que também é direito de nós, profissionais de enfermagem, recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada quando impedido de cumprir o presente código, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativos emanados pelo sistema COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, onde foi explicado que cada região do Brasil tem um Conselho Regional de Enfermagem que está ali para ajudar a resolver os conflitos e também a defender a categoria e resolver todas as problemáticas que ali se advêm. No artigo 10, também é direito, no caso você ter acesso pelos meios de informação disponíveis, às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar da sua elaboração. O que isso significa? Você ter acesso aos meios de informação, que são livros, que são tudo aquilo que venha a te informar, um meio de comunicação, informação, referente às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, que toda instituição ela tem um tipo de protocolo, que você pode estar pesquisando e verificando como é que funciona, bem como participar também da sua elaboração desses protocolos, certo? No artigo 11, fala que formar e participar da comissão de ética de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha, é um direito seu, é um direito que nem a do voto, enfim, você se candidatar, você pode participar dessas comissões de ética de enfermagem, e também como comissões interdisciplinares também. Bom, já no artigo 12 aqui, referente aos direitos, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, diz que abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Então, ou seja, você pode abster-se, você pode ali guardar de uma certa forma, até porque são, digamos assim, informações confidenciais
que, né, tenha conhecimento em razão do seu exercício. Aquilo foi confiado para você, a você. Então você tem que o quê? Guardar consigo aquele sigilo, né, principalmente se for da profissão ou então da instituição onde você trabalha e por aí vai, certo? Bom, no artigo 13, né, referente aos direitos, fala que suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e ou desrespeitar a legislação vigente, né, que é o Código de Ética dos Profissionais e os decretos, no caso, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente a sua decisão por escrito e ou por meio de correio eletrônico, né, e-mail no caso, à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. No artigo 14, diz que aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade, né? Então, ali, de uma certa forma, você pode estar aplicando, né, e colocando em prática todo esse processo de enfermagem ali, né, como instrumento metodológico para um determinado planejamento, né, e ali implementar a avaliação e documento, né, e documentar ali também do cuidado referente à pessoa, família e coletividade, ok? Já no artigo 15 fala o seguinte: exercer cargos de direção, gestão e coordenação no âmbito da saúde, desculpa, ou de qualquer área, direta ou indiretamente, relacionado ao exercício profissional de enfermagem, é um direito seu, é um direito, já propriamente já está falando, está bem claro e objetivo. Exercer cargos de direção, gestão e coordenação do âmbito da saúde ou de qualquer área direta ou indiretamente relacionada ao exercício profissional da enfermagem. Você pode. Já no artigo 16 diz o seguinte: conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e o local de trabalho sob a responsabilidade profissional, né? Então, isso é um direito seu. Também, ali no artigo 17, fala que realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação, né, a legislação vigente, né, é um direito também. No artigo 18, ter conhecida a sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica, né, é aquela questão, você fez um trabalho ali, uma pesquisa, e essa pesquisa você quer publicar, né, em alguma revista, jornal, enfim, algum site. Só que você não fez essa pesquisa sozinho, digamos assim, um artigo científico, né? E aí, no caso, você não fez sozinho, você fez mais duas pessoas. E somente essas duas pessoas colocaram o nome delas. Então, no caso, você tem direito a também colocar o nome, porque você participou dessa pesquisa, certo? E desse, no caso, tipo de trabalho acadêmico, né? E você tem direito ali a ter o respaldo do seu nome para você ganhar esse título, ok? Já no artigo 19, pessoal, utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder-se entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência e ou divulgar eventos com finalidade educativa de interesse social também é um direito, que é o que nós, professores da área de enfermagem, estamos fazendo nesse momento, de uma certa forma, né? Estamos passando, né, ali os conhecimentos para todos vocês, para vocês aprimorarem, né, de forma EAD, né? Enfim, você pode sim utilizar-se, né, desses veículos de comunicação, redes sociais, YouTube, que ela classifica como rede social, e-mail, WhatsApp, enfim, né, da melhor forma possível que você achar. Artigo 20, né, referente aos direitos. Anunciar
a prestação de serviços para os quais detenham habilidade e competências técnicas, científicas e legais, né? Você pode, sim, é um direito seu anunciar a prestação de serviço, ou então, por exemplo, fazer cartãozinhos, né? Enfim, você pode anunciar essa prestação de serviço. Artigo 21. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais, né? Isso aí está mais do que na cara que é um direito seu, direito à imagem, né? Direito a bastante coisa aí, principalmente a sua imagem perante a profissão. Se você está exercendo a profissão, você está de plantão, você está, enfim, no seu trabalho, né? Você tem direito a resguardar a sua imagem como profissional, certo? Então ninguém pode, sem sua autoria, te filmar, fotografar, né? E de uma certa forma expor em mídias sociais, certo? Bom, o artigo 22 fala que recusar-se a executar atividades que não seja da sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Então, ou seja, qual dos exemplos que mais se encaixam aí nesse artigo, né? É você, por exemplo, estar de plantão, né? Está trabalhando ali em um determinado hospital e você ali, o médico ele está pedindo para você realizar determinado procedimento, só que aí você percebe que esse tipo de procedimento, ele não é um procedimento que é feito pela sua categoria, é um procedimento feito por a categoria do médico. Então, ou seja, a questão, você está entre a cruz e a espada, você faz ou não faz, né? Eu sei que muitas pessoas, elas perguntam, professor, mas se eu não fizer, eu vou ser demitido, e se eu fizer, eu vou estar cometendo um crime. E aí é onde eu pergunto, você prefere cometer um crime ou você prefere ser demitido, se respaldar por esse, digamos assim, por não ter feito aquele determinado crime, né, que isso vem em contravenção contra o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, e ele automaticamente te configura como um crime. Você pode responder tanto, né, pelo Conselho Regional e Conselho Federal de Enfermagem, quanto também pelo Código Penal Brasileiro, né, como já foi dito várias vezes. E o artigo 23, né, do referente aos direitos, que fala que requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional usuários quando houver risco à sua integridade física e mental e moral, comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. Então, ou seja, né, você pode sim, é um direito seu, você requerer junto ao gestor ali onde você trabalha, né, e você quebrar um vínculo empregatício, um vínculo relação profissional, certo? Quando ali você perceber, né, que há risco à sua integridade física, né, quanto também moral. Então você deve fazer isso sempre comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem daquele local, certo? Então, pessoal, né, essa primeira parte da aula ela vai até aqui no artigo 23 do capítulo 1, referente aos direitos, né? E aí na próxima aula a gente vai passar o quê? Para os deveres, né? Que aí os deveres é aquilo que você tem que fazer. Você não pode deixar de fazer os deveres, certo? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus, certo?